Olá, sou da Casa Espírita, aprendiz do Evangelho, e estamos aqui hoje para que a gente possa refletir um pouquinho sobre essa situação que estamos passando, que é a pandemia do coronavírus. Mas antes de iniciarmos, eu peço que vocês possam me acompanhar em uma oração. Pai, não podemos iniciar os nossos estudos sem dirigir a vós o nosso apoio, nosso apelo. Pedimos, Senhor, que permaneças entre nós, nos ajudando neste momento tão aflitivo pelo qual passa a humanidade. Inspira-nos, Mestre Jesus, a fé, a esperança em dias melhores. Que cada problema, cada aflição sejam aprendizados positivos rumo à nossa verdadeira felicidade. Que os mentores amigos, os benfeitores espirituais possam nos auxiliar neste momento para que nós sejamos colaboradores na construção dessa nova vida, deste novo planeta que se inicia. Que assim seja. Então, pessoal, esses dias eu estava vendo na internet uma palestra do Haroldo Dutra Dias e essa palestra tinha o título o seguinte: Por que Deus permite a dor? E ele então também começava fazendo essas perguntas. E ele falava: por que a perda de um ente querido? Por que nós passamos por um revés financeiro? Por que temos problemas de afetividade? Por que temos problema físico? Por que a doença? Por quê? E ele então nos respondia: porque esses são recursos que a evolução usa para aprimorar e fortalecer a nossa alma. E ainda continua. Porque se a gente não passasse por esses intempéries, por essas dificuldades, talvez estivéssemos ainda nos tempos da caverna. E aí, então, nós podemos também iniciar a nossa conversa de hoje com uma pergunta, que é: por que Deus permitiu essa pandemia? Por que o surgimento do coronavírus? Talvez a gente não possa responder de uma forma muito ampla, pelos nossos conhecimentos, mas de uma coisa nós temos certeza. Nós temos certeza que Deus existe. Temos certeza e na sua sabedoria infinita, na sua bondade infinita, e que tudo passa pela aquiescência de Deus, principalmente uma coisa tão grave assim. Então nós sabemos que tudo que se cumpre a vontade do Pai. E é importante a gente fazer deste momento um momento de aprendizado, um momento para que a gente possa refletir sobre nós mesmos, o que eu estou fazendo com os meus sentimentos, né? O que eu preciso mudar em mim mesmo, onde nós devemos dar o nosso melhor, seja, né, para aquelas pessoas que convivem conosco mais de perto, os nossos familiares, né? Vamos pensar como estão as nossas relações familiares, o que eu posso dar de bom e de concreto na sociedade onde eu vivo, onde eu tenho o meu ganha-pão. Então, este é um momento de aprendizado, é chegada a hora, e disso nós temos certeza que não podemos mudar, da gente pensar na coletividade. E hoje, fazendo essa reflexão, nós temos certeza que nós não sairemos iguais de forma alguma. Nós, da maneira que a gente estava antes disso tudo acontecer.
E como alguém disse um dia na internet, que eu achei muito interessante, que falava o seguinte, que nós não podemos voltar ao normal. Por quê? Porque o normal era exatamente o problema. Que nós podemos sim voltar melhores. Nós podemos voltar mais solidários, mais fraternos, mais humanos. E aí me ocorre uma frase de André Luiz, que ele nos coloca o seguinte, que as situações de conflito são termômetros de nossa fé. E a gente vai ser testado nessa nossa fé, nisso tudo que está acontecendo. Mas a gente, respondendo à questão que foi formulada a respeito do coronavírus, a gente pode responder essa questão baseada aqui no Livro dos Espíritos, onde Kardec nos fala no capítulo da Lei da Destruição, e ele pergunta para os espíritos na questão 737 o seguinte: com que objetivo, com que razão Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? E os espíritos nos respondem que é para fazê-los avançar mais depressa. E ele ainda fala para a gente aqui: eu não vos disse que isso também é necessário para uma evolução moral? Que a cada nova existência esses espíritos voltam ainda melhores? E ainda nos faz mais uma observação: não os julgueis senão do seu ponto de vista pessoal, e não os chameis de flagelos por causa do prejuízo que vos ocasiona. E ele completa falando: mas estes tormentos são frequentemente necessários para fazer alcançar mais prontamente uma ordem de coisas, e em alguns anos, o que levaria séculos, muitos séculos. E aí Kardec, nos fala também, uma outra pergunta, porque talvez a gente poderia também pensar nisso, e faz a seguinte pergunta, 738, que é: Deus não poderia empregar para o aprimoramento da humanidade outros meios que não fossem esses flagelos destruidores? Aí a gente vê aqui, a sabedoria dos espíritos, e eles falam que sim, e que Deus emprega esses meios todos os dias. Por quê? Ele nos dá, a cada um de nós, o meio de conhecer o que é bom, o bem e o mal, o que é bom e o que não é. E aí ele ainda completa: é que o homem que não aproveita. Então, o homem ainda não sabe aproveitar esses outros meios, porque se ele soubesse, não seria necessário o acontecimento destes flagelos. É preciso bem castigá-los no seu orgulho para que eles possam ficar cientes da sua fraqueza. E eles continuam ainda nos ensinando e falam que os flagelos são provas que fornecem também ao homem a oportunidade de exercitar a sua inteligência, de mostrar a sua paciência, de mostrar a sua resignação em Deus, a vontade de Deus, E ele ainda completa e fala: e o orientam para demonstrar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se ele não está dominado pelo egoísmo. Mas nós sabemos que ainda nos encontramos num planeta de provas e expiações, e ainda necessitamos desses flagelos, pois não sabemos evoluir de outra forma. Mas isso está perto de mudar, está perto de ser diferentes. E
fazendo um apanhado aqui desses ensinamentos dos espíritos superiores, então eles colocam para a gente aqui que estes flagelos são importantes para fazer a humanidade avançar, é importante para produzir um avanço em anos, o que poderia levar séculos, é importante para o crescimento moral do homem, para o desenvolvimento da inteligência do homem, né, para a sua submissão, para ver como que funciona a nossa submissão à vontade de Deus, porque também tem coisas que a gente não pode mudar, né? Tem coisas que nós vamos correr e tentar mudar pela nossa inteligência, mas tem coisa que nós temos que aceitar. E além de tudo, ele nos conclama para que a gente use os nossos sentimentos de abnegação, de desinteresse, não procurando aí fazer parte do grupo das pessoas que querem levar vantagem numa crise, num problema, né, porque as pessoas estão passando. E além de tudo, ele fala para que a gente use também o nosso amor ao próximo. E isso ele coloca uma ressalva: se você não tiver o egoísmo no seu coração, se você não está dominado por esse egoísmo. Então nós podemos ver como que é importante esse momento de reflexão, como que os espíritos há muito vêm nos alertando e nos ajudando e nos ensinando. E a gente sabe também que essa não é a primeira vez que o mundo passa por uma pandemia. Tem um romance do Chico Xavier que chama Renúncia, que é um romance de Emmanuel, e lá ele fala e descreve os sofrimentos atrozes que a peste trouxe para a humanidade daquela época, né, onde foi dizimado um número imenso de vidas, de pessoas. E nós sabemos também, né, que também no tempo do Cristo houve a hanseníase, mas nessas épocas mais modernas, 2009, aconteceu o advento da gripe suína, que é o H1N1, né? Em 1920, houve a gripe espanhola, e como eu disse, né, foram muitas vezes que a humanidade já experimentou esses flagelos. Mas o mais importante disso tudo está que a gente tem que entender e compreender que existe uma força maior, que a gente chama de Deus, e que essa força, né, está sempre nos chamando para que a gente possa progredir e evoluir. E ela às vezes usa desses recursos para nos fazer progredir mais rápido. Então, agora é chegado o momento, um momento de todos nós nos unirmos, de pensarmos num todo, de pensarmos como um grupo, como uma grande família, de pensarmos e refletirmos como algo tão ínfimo, microscópico, pôde nos colocar barreiras tão grandes, pôde mexer na economia mundial, nos sistemas de saúde do mundo inteiro. Onde e por que será que isso aconteceu? No momento em que o egoísmo era crescente, no momento, será que foi à toa? Será que isso foi um acaso? No momento onde a vaidade crescia assustadoramente, o orgulho, as barreiras físicas se levantavam, as pessoas iam uma contra as outras, havia um distanciamento da humanidade como irmãos, onde cada um queria olhar somente para si. E muitos, mas muitos se perguntavam: aonde está o Evangelho do Cristo? O que foi feito dos ensinamentos de Jesus? E aí surge a doença Covid-19 para nos mostrar que nós somos todos iguais.
Sejamos pobres, sejamos ricos, sejamos negros, brancos, asiáticos, católicos, protestantes, espíritas, judeus, todos somos iguais. Mas também não vamos pensar, né, gente, que tudo é só dor nesse concerto do universo. Existe uma força maior, que é a força do amor, que está pulsando, latente, forte. E que nós vemos, sim, muitas dificuldades, mas também, em meio às dificuldades, nós vimos pessoas se unindo contra essa pandemia, se unindo para um bem comum. São pesquisadores de todas as áreas, trabalhadores da área da saúde, pessoas comuns, trabalhando todos unidos para enfrentar essa pandemia. E com isso, né, como aprendemos nos ensinamentos, nós vemos também o aprimoramento, o desenvolvimento da inteligência humana através do desenvolvimento de novos medicamentos, do desenvolvimento de vacinas, de novos aparelhos médicos, aparelhos odontológicos, que muitas vezes servem para impedir uma contaminação do profissional e do paciente. Né? Vimos tudo isso acontecendo. E ao lado disso tudo, como aprendemos, vimos também o desenvolvimento moral do ser humano, do homem, onde as pessoas que antes se voltavam para um lado, né, que há muito foi esquecido e que hoje tem que pensar nesse lado que é a coletividade. Isso tudo nos coloca a pensar. Não basta estar bom só para mim. Para estar bom de verdade, tem que estar bom para todos. Não adianta nós estarmos no recesso de nosso lar, com as nossas despensas abastecidas, com o nosso conforto, com saúde, com as pessoas que nos são caras perto de nós, mas se nós sabemos que em qualquer lugar do mundo ainda existe a fome, existe a doença, existe o sofrimento, isso hoje está claro, muito mais claro para todos nós. Nós não conseguimos ser felizes totalmente vendo que em algum lugar do mundo sofre um ser humano. E sobre isso, nós estamos aprendendo muito com esse isolamento social. Quando eu tenho que ficar em casa, muitas vezes, para impedir que uma outra pessoa mais vulnerável possa se contaminar. Nesse isolamento social, quando eu tenho que ficar em casa e deixar de ir a muitos lugares que eu gosto, deixar de trabalhar, diminuir minha renda, deixar de abraçar uma pessoa querida, que seja meus pais, meus avós. E aí nós vemos o aprendizado através da solidariedade, da fraternidade, do respeito, da responsabilidade e do comprometimento que nós temos que ter diante dessa situação que está acontecendo. Então, deixo aqui o meu apelo. Vamos seguir as orientações que estão nos sendo passadas pelo Ministério da Saúde. Vamos pensar bem, higienizar nossas mãos, cumprir o isolamento social, vamos ficar em casa, saindo somente quando necessário. Vamos não esquecer de quando precisarmos sair, de usarmos a nossa máscara. Mas aí eu torno a falar, sem pânico, sem alarde, sem desespero. Uma vez que isso não nos ajuda em nada. E nós não podemos esquecer que tudo que nos acontece segue uma ordem divina. Nós não sabemos
que pode nos acontecer, mas nós temos certeza que quando nós vibramos para o bem, tudo é mais equilíbrio, tudo em nós trabalha melhor. E nós sabemos que do ponto de vista espiritual e energético, o medo e o pânico só nos atrapalham. Porque essas vibrações de medo e pânico, quando elas vibram, elas podem ser vinculadas àquele agente causador da doença. Então, para que nossa mente trabalhe bem, porque nós sabemos, nós somos como uma antena, transmissores e receptores. E nós sabemos também que, da mesma forma, na mesma faixa que a gente transmite, a gente recebe. Então, vamos manter nossa serenidade. Um sábio já disse, né, que mente sã, corpo são. Aí também nós poderemos encaixar aqui uma outra pergunta que muitos ainda pensam e fazem essa pergunta. Esse vírus tem a ver com o fim dos tempos? Sim, mas não da forma do que muitos imaginam. É o final dos tempos, sim, mas no sentido, final dos tempos, no sentido que a gente deve deixar velhos hábitos e construir novos hábitos na nossa vida. E talvez, né, essa pode ser a grande lição que o corona veio nos trazer. Como eu falei há pouco, né, que os médicos especialistas trabalham na procura de uma vacina, mas nós não podemos esquecer que existe já no nosso mundo uma vacina que nos cura não só do coronavírus, como também de muitas doenças e nos previne outros acontecimentos, que é a vacina do amor. Porque só o amor fará com que a gente saia melhor dessa situação, só o amor fará com que nós possamos nos imunizar de situação semelhante que possa nos acontecer no futuro. E por isso é de muita importância neste presente momento que nós possamos nos conscientizar que não existe o eu, e sim existe o todo. Então vamos levantar os nossos pensamentos, vamos orar pedindo a Deus que ilumine cada um de nós, cada família deste nosso planeta, que ilumine o nosso orbe. Vamos orar pela paz, orar por aqueles que estão doentes, orar por aqueles que desencarnaram, orar pelas suas famílias, pelas equipes de profissionais de saúde, pelas pessoas que trabalham nos serviços essenciais, nas ruas e que estão trabalhando para que muitos possam ficar em casa. Vamos, gente, criar no nosso planeta uma psicosfera de confiança, sem pânico, sem alarde, para que tudo isso siga o curso natural que foi planejado e programado pela providência divina. Vamos trabalhar em nós o equilíbrio, a serenidade e, sobretudo, a nossa fé em Deus. Que assim seja.